Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento por um instante. Nós queremos dividir com vocês a palavra do Senhor. E eu quero ir diretamente nessa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero dividir com você. Se você estiver com a sua Bíblia, eu te aconselho a abrir a sua Bíblia. Se não, você acompanha comigo nas mídias da nossa igreja. Eu quero compartilhar uma palavra que está na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda de Pedro, no capítulo de número 1, palavra que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que Ele quer tratar com cada um de nós, quer tratar com a sua igreja. Isso, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, eu estarei lendo do 1 até o versículo de número 4, 1 até o 4, amém? Vamos estar acompanhando a palavra do Senhor. Eu quero estimular nesse momento, como sempre nós estimulamos, continuarmos na mesma reverência de adoração ao Senhor, de entendimento de que o Espírito Santo de Deus continua neste lugar, e Ele quer falar, ministrar em nosso coração. Então abra o seu coração e deixa o Senhor tratar com as nossas vidas. Vou estar acompanhando aqui até para que a gente possa estar acompanhando junto. A palavra do Senhor diz assim: Simão Pedro, servo, em alguns está escrito escravo, e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo de número 4. Por meio delas Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado das corrupções, das paixões que há no mundo. Oremos ao Senhor. Deus, glorificamos o Teu nome, Pai, por esse tempo tão especial, onde podemos adorar, exaltar e glorificar Jesus, Senhor das nossas vidas, Pai. Agora queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Estou aqui, Senhor Deus, apesar das minhas falhas, dos meus erros, usa a minha vida, fala com Teu povo, porque o Senhor conhece cada um. Foi o Senhor que escolheu cada um para estar aqui nesta noite. Que o Senhor venha repreender toda distração, toda palavra contrária, e tudo que possa ser uma sedução contrária a ouvir a voz do Teu Espírito Santo. E o Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, venha falar sobre nossos corações e nos transformar na imagem de Cristo que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa é a minha oração, Senhor Deus. Eu oro em nome de Jesus, amém? Bom, o que eu quero conversar com vocês, essa palavra me chamou a atenção, e eu confesso para vocês que eu tenho meditado nela já há um tempo, e ela me chamou a atenção um ponto muito, muito forte, né? que onde o apóstolo Pedro fala que todos aqueles que têm a mesma fé, que tiveram a fé, e a gente pode interpretar como todos aqueles que nasceram de novo, que entregaram a vida para Cristo, têm dentro de si a natureza de Deus. Eu não sei se um dia você já indagou sobre isso, mas eu fico e acredito que isso deve ser uma grande reflexão da nossa vida, e ao mesmo tempo algo muito desafiador. E o tema que eu quero falar com vocês é justamente esse: possuidores da natureza de Deus. Possuidores da natureza de Deus. É desafiador. Imagina vocês olharem para mim e buscarem em mim esse entendimento. O pastor é possuidor da natureza de Deus. A igreja como comunidade de fé, essa convivência que nós temos como igreja, e muitas vezes a falta do entendimento correto,
pode nos fazer ser julgadores, pode nos fazer entender e ser interpretado, porque apesar de termos essa natureza de Deus entre nós, porque nós cremos em Cristo, sejam bem sinceros comigo, tem hora que você olha no espelho e fala: cara, como assim? Tem hora que o seu comportamento é completamente reprovável a essa natureza. Eu não sei se sou só eu assim, mas tem hora que eu olho o meu comportamento e falo: cara, como assim? Como assim? Uma pessoa que tem essa natureza ter esse comportamento? Como assim uma pessoa que tem a natureza de Deus ter um comportamento completamente contrário à natureza? E eu confesso para vocês, gente, e assim de uma forma bem tranquila, essa semana eu preparei esse sermão, só que hoje, especificamente hoje, Deus mudou todo esse sermão dentro do meu coração para falar com a igreja por causa de um sentimento. E é justamente isso que eu quero abrir essa fala com vocês, para que todos tenham esse entendimento. O fato de nós falarmos da natureza de Deus, o fato da igreja, e a todo tempo, e é bem verdade que a todo tempo nós falamos sobre comportamento, não é verdade, gente? O tempo todo nós estamos falando sobre comportamento. Você precisa ser assim, a palavra de Deus fala que você tem que ser isso, que você tem que fazer aquilo, e muitas vezes, no lugar de nos motivar, no sentido de motivar a continuidade, nós podemos ter o inverso. Cara, acho que o evangelho não é para mim não, mano, só tem santo naquela igreja, só tem perfeito, as pessoas são tudo bonitinha, faz as coisas certinhas, mas eu não consigo. E quando eu estava preparando o sermão, me veio esse entendimento de que, poxa vida, talvez muitos de nós possamos estar com essa frustração de, poxa, eu sei que eu tive encontro com Cristo, eu sei que foi verdadeiro, eu tive um impacto com o encontro com o Senhor, e eu entreguei a minha vida com o Senhor, mas a jornada está me mostrando que não está tão fácil, porque meu comportamento não revela a natureza. Mas sabe que a primeira coisa que eu quero falar para você, nós não somos, e Deus não nos olha a partir do nosso comportamento, Deus nos olha a partir do Cristo que está dentro de nós, do Espírito Santo que está dentro de nós. Não é o meu comportamento que revela a natureza que está em mim, é a natureza que está em mim que transforma o meu comportamento. Então o que eu quero falar é justamente sobre essa natureza, mas de uma forma que nós temos o entendimento, a compreensão de como Deus nos vê, para que o inimigo não tenha mais lugar na sua vida, no seu ouvido, no seu coração, falando: ah, você não é de Deus, está vendo o que você fez? Ah, você não é merecedor, ah, você não é filho. Para que nós possamos ter esse entendimento. Então não tem como falar isso sem falar dessa natureza, do entendimento dessa natureza. E quando nós falamos de natureza, gente, nós estamos falando do que compõe o ser, daquilo que é natural da pessoa, natural, do que compõe toda a composição do ser. Quando nós olhamos a natureza de um peixe, a natureza do peixe é nadar, não é isso, gente? A natureza do homem não é nadar. Vem aqui comigo. A natureza do peixe é nadar, a natureza do pássaro é voar, a natureza do pecador é pecar, a natureza do santo, santificar. E o evangelho é justamente o chamado de Deus para uma mudança, não de comportamento. E muitas vezes nós entendemos, e sem perceber nós anunciamos o evangelho apenas de mudança de comportamento. Não é mudança de comportamento, é mudança de natureza. Cara, o poder de Deus na nossa vida nos transforma de um pecador, que a sua natureza é pecar, em um santo, que a sua natureza é se santificar. Esse é o poder do evangelho.
e é o único que tem esse poder e que anuncia esse poder. E esse poder não está, e nós temos que tirar da nossa mente que esse poder, e preste bem atenção todos vocês que estão aqui conosco, não é uma questão de estar na igreja, de fazer parte de um grupo. Eu não sei se eu vou pegar bem a frase que o Gabriel falou quinta-feira. Ele falou que o fato de você estar num lugar não te transforma naquilo. Eu lembro que ele falou alguma coisa, que o fato de você viver numa garagem não te transforma num carro. Você falou isso? Acho que foi algo parecido. O fato de você estar na igreja não se transforma, não te faz um cristão. Mas o cristão está na igreja, isso que é interessante. O cristão, ele está na igreja, o cristão, ele frequenta a igreja, mas frequentar a igreja não me faz um cristão. O que faz um cristão é justamente essa nova natureza de Deus na minha vida, no meu coração. E quanto mais eu invisto nesse entendimento, mais isso se torna natural na minha vida. Só que infelizmente nós somos massacrados para comportamentos, nós somos massacrados para mudança de atitude. Você precisa fazer isso. Nós somos massacrados, e hoje uma das coisas mais terríveis que existe é o fazer, porque somos e aceitamos a identidade do fazer. O que eu faço é o que eu sou, e eu não sou o que eu faço. A minha essência, nessa nova natureza, todos que nasceram são filhos de Deus. E isso significa que eu estou aqui com esse microfone pregando para vocês, anunciando a Cristo, e na hora que tira esse microfone, eu continuo, sabe, sendo quem? O mesmo filho de Deus, porque essa é a minha natureza. A natureza minha não é mais, sabe, para muitos a natureza é: agora eu virei crente, eu preciso ser um pastor, eu preciso ser um cantor, eu preciso ser um baterista, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu não fizer alguma coisa, eu não sou. Mas a natureza é justamente a natureza de Deus colocada na nossa vida, no nosso coração. Independente daquilo que eu faço, se eu tive esse impacto com o encontro com Jesus Cristo, Ele mudou a minha natureza, e dentro de mim foi transformado. Isso nós nunca vamos conseguir pelas nossas forças. Vamos ser bem sinceros, pessoas que não tiveram esse encontro podem ter comportamentos bons, não é? Você conhecem, e muitas vezes pessoas erroneamente interpretam crentes pelo seu comportamento, embora é uma verdade que há transformação. Mas vamos ser bem sinceros, você conhece uma pessoa muito mais boa do que as pessoas que estão na igreja. Você não conhece? Você conhece pessoas muito mais caridosas do que as pessoas que vão para a igreja. Você não conhece? Nós conhecemos pessoas que são muito... Você conhece pessoas que são muito melhor do que o seu pastor. Cara, então isso é muito óbvio. Não é o comportamento, é a natureza. Precisa-se ser transformado a natureza, e nós precisamos investir nesse entendimento dessa transformação. E o apóstolo Pedro, eu acho isso maravilhoso, ele nos dá esse entendimento dentro dessa palavra aqui, e ele fala que tudo que nós precisamos, nós já temos em Cristo Jesus para essa transformação, para essa mudança. Então eu queria que todos nós colocássemos no nosso coração esse entendimento: transformação de natureza. A natureza, Deus não criou o homem para ser pecador, mas o pecado entrou, e por conta do pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem de mudança de natureza. Aí a gente vai voltar a lembrar de Nicodemos, o maior padrão que existia na época de Jesus. Na hora que Nicodemos vai para conversar com Jesus, Jesus olha para ele: cara, você é gente boa, você é o melhor orador, você é o melhor pregador, você conhece a Bíblia mais do que todo mundo, você tem mais santidade do que todo mundo, você faz mais bondade do que todo mundo, mas ó, dentro do reino você não serve para nada, você tem que nascer de novo. Então não é o comportamento, é uma transformação, uma mudança do ser, na natureza, porque quem nasce no pecado, peca, precisa ser mudado. É como, acho que eu nunca passei aqui essa ilustração, quando se fala de natureza. Quando nós falamos de natureza, eu lembro de uma ilustração, talvez você já ouviu, da tartaruga e do escorpião. Conta-se que nessa ilustração que
o escorpião precisava passar da margem do rio para um outro lado da margem. Ele ficou aguardando, ver se vinha um graveto de madeira, se vinha um barquinho ou qualquer coisa, porque ele precisava ir para o outro lado, e não apareceu. E de repente aparece o quê? Uma tartaruga. Aí a tartaruga chega. Na hora que a tartaruga olha ele com as suas garras, a tartaruga se fecha dentro do seu, casulo, será o nome? Não sei, casco, obrigado. Ela se fecha dentro do seu casco, e aí o escorpião fala: me ajuda a atravessar do outro lado. Tartaruga dentro do casco, ela fala: escuta, você é louco? Eu não nasci ontem. Eu sei que a partir do momento que eu colocar a minha cara para fora, você vai pegar essas garras e vai me picar, e o seu veneno é capaz de matar um elefante, vai acabar com a minha vida. E o escorpião fala: não, eu tenho uma necessidade, eu preciso ir para o outro lado. Você acredita que eu vou te picar, sendo que eu preciso ir para o outro lado? A tartaruga reflete, ela discute, fala: não, você vai fazer. Ele fala: não vou fazer, eu prometo para você que eu não vou fazer. Como eu posso fazer isso? Aí a tartaruga pensa e fala: é verdade, porque se ele me pica no caminho, eu vou morrer, mas ele também vai morrer. Tudo bem, eu vou ceder, eu vou te levar para o outro lado. A tartaruga sai, começa a dar as braçadas, e na jornada o escorpião começa a ter aquele desejo: ai, desejo de picar, que desejo, mas se eu picar eu vou morrer, mas quando fundo vê, ouve o grito. A tartaruga fala: como assim? Como assim você me picou? E o escorpião fala: eu lutei, mas a minha natureza é mais forte do que eu existo para picar, logo eu te piquei, agora vamos morrer nós dois. Nós podemos tirar uma série de ensinamentos disso, mas o que eu quero trazer para nós é esse entendimento de que há uma natureza dentro de nós, a natureza que nós nascemos, que é a natureza adâmica, que ela nos dá uma manifestação de atos. Nascemos no pecado, temos facilidades para pecar, e não é uma bondade, não é alguém, sabe, muitas vezes nós pregamos o evangelho e falamos: você é prostituta, você é drogado, você tem vício, você tem aquilo. Não, todos pecaram, todos têm essa natureza, e a beleza do evangelho é que essa transformação, ela acontece a partir desse entendimento. Sabe por que muitos ainda não conseguem entender essa natureza? Porque nós muitas vezes pregamos um evangelho imediatista de resolver soluções naturais. O evangelho, embora ele também possa curar, o evangelho, embora ele possa salvar seu casamento, o evangelho, a vida de Cristo, pode sim melhorar a minha vida, ter uma performance social melhor, pode, ele vai me ajudar. Mas a mensagem da cruz não é a mensagem para aqui na terra, é uma mensagem, não é uma mensagem de melhoria. Não, você vai ser melhor. Cara, não sei se vocês sabem, muitas vezes, a mulher ou o marido ora tanto tempo para que, vou falar como se fosse a mulher, para que o marido se converta, faz campanha, marido se converte, ai meu Deus, fala para o pastor, a gente vai, ora, quando o marido se converte, a mulher percebe que ela não era convertida, ela queria só o benefício do evangelho para mudar o marido, mas não para salvar. O evangelho não é, embora ele tenha a mudança que ele tem é natureza. Eu era um pecador, eu era morto, agora eu tenho vida. É essa transformação que causa na nossa vida o poder do evangelho, o impacto do evangelho em nós, nos causa: eu era por natureza pecador, agora eu sou por natureza santo. Mas vamos ser bem sinceros, gente, e quando nós nos deparamos com a situação e vemos que muitas vezes as manifestações da nossa vida mais são manifestação de quem parece que está na velha natureza do que na natureza de Deus. E eu olhando, orando, buscando diante disso, Deus colocou no meu coração:
para que a gente reflita sobre isso, sobre a nossa vida, sobre a nossa condição. Então esse texto, o apóstolo Pedro, quem é que está falando para nós? Pedro. Cara, Pedro pode falar sobre isso. Pedro pode falar sobre natureza. Pedro pode falar sobre nova natureza, cara. Que esse Pedro aqui é o mesmo Pedro, que há pouco tempo atrás estava negando a Cristo. Esse Pedro é o mesmo Pedro que Jesus Cristo falou, homem de pequena fé. Esse Pedro é o mesmo Pedro que depois de ter declarado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olha para ele e fala: arreda-te de ti, de mim, Satanás. Era esse Pedro. Esse Pedro é o mesmo Pedro que depois da descida do Espírito Santo, depois dele ter pregado, 5.000 almas converteram a Cristo, ou 3.000? Me ajudem. 3.000, né? Se converteram. Depois de tanto poder, Paulo olha para ele e fala: você é um hipócrita. É esse mesmo Pedro. É esse mesmo Pedro que tem a natureza de Deus, mas que assim como eu e como você luta para que sobressaia essa natureza, mas que milita e luta e entende: cara, eu tenho a natureza de Deus, mas existe uma outra natureza dentro de mim que eu preciso sepultar dia após dia, para que ela não venha sobressair sobre aquilo que Deus tem na minha vida, no meu coração. Então, preste bem atenção nisso, gente, preste bem atenção nisso. Embora eu não quero, em hipótese alguma, que essa palavra traga legalidade para uma vida sem transformação e sem mudança. Ah não, está tudo bem, então Deus me ama do jeito que eu sou, não vai mudar nada. Não, eu não quero trazer essa legalidade para isso, mas o que eu quero entender, não é a sua perfeição que faz com que, não, se você é perfeito, você tem a natureza de Deus, se você não é perfeito, você não tem. Não é isso, é essa compreensão que é muito maior do que simplesmente algo que eu faço, é algo que Deus fez por mim. Ele fez por mim, colocou dentro de mim essa natureza. Senão, Pedro não poderia falar sobre isso. Mas entenda, olha aqui para mim, todos vocês. Há uma diferença muito grande naqueles que têm a natureza de Deus. Pedro nega Jesus na sexta. No domingo ele se torna pastor. Ele negou 3 vezes. Depois que Jesus Cristo ressuscita, encontra com ele, lembra disso? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Ei, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos melhor do que ninguém, é porque o amor nos encontrou, é porque a graça nos encontrou, o favor. Mas ao mesmo tempo, e é importante nós termos entendimento, nesse mesmo período, Judas traiu Jesus. Na sexta também. No domingo ele está se enforcando. A diferença de quem tem o Espírito Santo é que nós temos aquele que nos convence: opa, eu pequei, e o meu arrependimento é muito maior do que o meu pecado. A minha vontade de fazer aparecer a essência, a natureza de Deus é muito maior do que essa batalha que eu milito todo o tempo contra aquilo que está dentro de mim, é muito maior. Então quando eu erro, eu me arrependo. Então esse entendimento nós precisamos trazer para nós, que crentes verdadeiros, pessoas verdadeiras que nasceram de novo, lutam contra a velha natureza. Eu não sei vocês, mas todo dia eu acordo, eu tenho que falar para a minha velha natureza: quem reina sobre mim é o Espírito Santo, quem reina sobre mim é a natureza de Deus. Todos os dias eu tenho seduções e pensamentos que querem fazer-me voltar ao velho Zé Hilton antes de Cristo, mas todos os dias esse Espírito Santo me faz lembrar de que eu nasci de novo e que o amor me encontrou, e esse amor me transformou. Quando nós olhamos, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 5, versículo 17, ele diz: porque a carne cobiça contra o Espírito,
e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Quando nós olhamos, eu gosto muito dessas duas figuras bíblicas. Para mim, me traz a condição humana do evangelho, e de comum, pessoas comuns como eu. Quando eu olho para Pedro, quando eu olho para Paulo, quem era Paulo? Perseguidor da igreja. Quem foi Paulo depois do impacto do encontro com Cristo? Perseguido por causa da igreja. A mudança é quando encontra, mas não é perfeição, porque esse mesmo Paulo, quando nós olhamos na sua carta, a carta que ele dirige aos Romanos, do capítulo 7, esse mesmo Paulo, ele fala: o bem que eu quero fazer, esse não faço, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, miserável homem que sou. Quem? Paulo. Será que nós conseguimos achar alguém mais santo do que Paulo? Mas esse Paulo santo, esse Paulo que recebeu a nova natureza de Deus, nos falou: escuta, todo dia eu estou lutando contra a minha velha natureza, todo dia eu estou percebendo que eu não consigo vencer, todo dia eu estou percebendo que sem a presença do Espírito Santo, sem o enchimento, sem o alimento, sem essa busca, eu não vou conseguir vencer. Agora vamos ser bem sinceros, gente, sincero, sem nenhuma acusação, porque é como eu falei, nós não estamos aqui para acusar ninguém, nós estamos aqui, muito pelo contrário, para entender que existe uma batalha, e para cada um é diferente. E o que eu quero, que Deus tem colocado no meu coração, é justamente que nós possamos ter um entendimento para nós, mas também ter um entendimento para o outro, porque não é só eu que batalho, o meu irmão também batalha, as pessoas que estão ao nosso redor batalham, o seu pastor batalha, as pessoas que estão aqui no Ministério de Louvor trabalham, o seu marido também tem que lutar, a sua esposa tem que lutar, todos lutam. Então é algo que é importante nós entendermos para convivência consigo mesmo e para convivência com o próximo, porque na maioria das vezes nós temos uma facilidade de enxergar a natureza ruim do outro, e uma facilidade para justificar a nossa natureza ruim e exaltar um ato bom nosso. Não é verdade, gente? Nós temos uma facilidade de: eu faço isso, eu sou bom nisso. Nós temos uma facilidade, mas o que Deus quer, que nós tenhamos esse entendimento, que todos nós temos essa mesma batalha, uma batalha que eu tenho a natureza de Deus, mas todo dia eu batalho contra essa natureza da minha carne, que a oração é: vem Jesus e transforma, porque eu ainda habito nisso daqui, isso daqui todo o tempo quer me fazer corromper, fazer aquilo que não agrada a Deus, gente. Então, na convivência comunitária, por que é tão difícil a convivência comunitária? Porque nós queremos ver no outro a natureza de Deus, e eu não estou querendo dizer que nós não devemos desejar, mas não ressaltamos quando o outro manifesta a natureza de Deus, nós ressaltamos quando o outro manifesta a natureza da carne. Quem está me entendendo? Nós assim, temos uma coisa natural: quando alguém erra, quando alguém falha, quando alguém peca, pau, a gente vai babando em cima, errou, falhou. Mas quando as pessoas estão ali com a vida de santidade, nós não temos o prazer de chegar e: poxa vida, que bom que você está aqui comigo. Sabe, às vezes na nossa relação, nos relacionamentos mais íntimos, especialmente relacionamento de pais e filhos, marido e esposa, filhos e pais, nós somos tão fáceis de encontrar a natureza, a natureza humana pecadora no outro, e temos tanta dificuldade de exaltar, sabe, de elogiar quando o outro manifesta a natureza de Deus. E isso faz com que nós tenhamos sempre crises e dificuldades de relacionamento. Por quê? Porque nós queremos que o outro seja santo, e queremos que nós sejamos entendidos, e o outro tenha misericórdia de nós. Nós precisamos entender, mas entender num contexto total para todos, que todos nós, independente de: não, mas e às vezes eu ouço isso: mas pastor, o cara tem 15 anos de crente, você não sabe a batalha dele, meu filho, você não sabe quanto ele tem lutado. Ora pela vida dele. Mas ele não é crente. Quem disse?
Você é o Espírito Santo agora para saber? Ah, mas se ele fosse, ele tinha mudado. Poxa vida, eu oro para que mude, mas tem tanta coisa na minha vida. Sou convertido, nem sei, aos 20, 25 anos. Quantos anos, meu amor? Uns 25 anos mais ou menos, né? Acho que uns 25 anos, gente. Tem hora que eu tenho vergonha, eu falo, como assim eu não melhorei isso? Sabe, eu não sei se você tem, eu tenho. Tem hora que o Senhor, poxa vida, não era mais para eu lutar com isso, mas eu luto. Eu preciso ser verdadeiro, eu batalho. E às vezes quando nós olhamos para o outro, cara, o cara há 5 anos e não aprendeu. Sabe por quê? Em Gálatas, no mesmo livro de Gálatas que fala dessa batalha contra a carne, ele fala que o resultado do Espírito na nossa vida é o fruto do Espírito que está dentro de nós, e que vai se manifestar. Só que nós temos uma facilidade de se gabar da parte do fruto que muitas vezes nós nem fizemos nada para ter. Sabe aquela coisa? Eu sou paciente. Poxa vida, como assim o outro não é paciente, cara? Talvez é a batalha do outro. O outro não é longânimo, você é longânimo, talvez você não fez nada para isso. Você não fez nada para ser generoso, você não fez nada para ser uma pessoa alegre, você não fez nada, Deus te deu. Então isso daí não pode se tornar para a nossa vida uma exaltação, porque isso aconteceu. Mas na área que nós temos e percebemos que temos falha, nessa área que nós devemos colocar diante do Senhor para que o Senhor trabalhe. Isso é realmente o entendimento da vida da comunidade. É interessante, eu estou caminhando já para concluir, tá, gente, a fala daquilo que Deus tem colocado no meu coração. É interessante que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo está ensinando sobre os dons espirituais, sobre a igreja como corpo, sobre a manifestação desses dons. A cada um Deus dá, mas no final, salvo engano, acho que o último versículo é 31, depois de falar sobre tudo isso, ele fala: mas existe um caminho muito mais excelente. Existe algo muito mais excelente do que aquilo que nós recebemos de graça, que é os dons, que às vezes é o nosso talento natural. Existe algo muito maior do que isso. É a natureza de Deus. E sabe qual é a natureza de Deus? A essência de Deus. Deus é amor. Essa é a essência de Deus. E aí no capítulo 13, no versículo 1, Paulo começa a falar: ainda, tipo, o que você faz, cara, não revela nada. O que revela é realmente se a transformação, se a nova natureza aconteceu dentro de você. O que revela não é o que você faz, é a motivação pelo que você faz. O que revela não é a bondade que você tem, é a motivação da sua bondade. Porque eu posso ser bondoso para que as pessoas me vejam como bondoso, eu posso ser generoso, eu posso doar, eu posso ser a pessoa que dá um monte de coisa para todo mundo, mas no fundo o meu desejo é: eu sou seu herói. O meu desejo é que as pessoas olhem para mim e falem: cara, esse pastor é o cara. Mas a essência da natureza, da motivação correta é quando eu começo a fazer. Agora não é mais porque eu quero ser reconhecido, não é mais porque eu não quero ir para o inferno. Não, eu tenho que fazer porque, poxa vida, eu vou para o inferno se eu não fizer. E agora, poxa vida, eu tenho uma natureza dentro de mim que me move. Ai de mim se eu não fizer. Ai de mim se eu não... mas você não vai ter nenhum benefício. Tudo bem, o benefício é ser aquilo que está dentro de mim, essa nova natureza que habita dentro de mim. Então o que eu quero, para caminhar para aquilo que eu quero trazer para vocês: todos nós somos salvos porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Se você estiver com a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 11 e 14, a palavra do Senhor diz assim: nele digo que em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ei, todos aqueles que ouviram a palavra, a pregação do Evangelho, foram impactados pela compreensão: sou pecador, mereço o inferno, existe uma possibilidade de eu ser salvo, Jesus Cristo. Todos esses que foram revelados essa palavra, têm dentro de si a natureza de Deus, o Espírito Santo, que nos faz agir com a vontade de Deus. Aí sim nós somos o qual é o penhor da nossa herança para redenção e possessão adquirido para louvor da sua glória. Ei, para louvor da sua glória. Ei, olha aqui para mim. Independente do que você fez, do que você deixou de fazer, se você entregou sua vida para Cristo, aí dentro de você há a parte de Deus, o Espírito Santo, que testifica com nosso espírito, com o teu espírito: você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem Deus dentro de você. Não deixe ninguém tirar essa verdade dentro de você, porque nós não fomos salvos por algo de bom que nós fizemos, nós somos salvos porque reconhecemos que somos pecadores. Fomos salvos porque nós reconhecemos. Sabe por que muitas pessoas estão perdendo na jornada? Estão esquecendo que são pecadores, estão esquecendo dessa verdade. E o que Deus quer para nós, Ele quer nos dar essa segurança. Talvez nessa noite você possa estar, e talvez você entre aqui nessa noite com alguma insegurança, por causa de algo que você fez, por causa de um pecado que você cometeu, por causa de uma transgressão, ou por causa de uma acusação que alguém fez, ou até por causa da igreja que não te entendeu, por causa de tanta acusação que você aceitou na sua mente. O Espírito Santo te trouxe aqui nesse lugar para fazer você lembrar: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí, tu és meu, diz o Senhor. E me faz lembrar o que Jesus Cristo fala aos seus discípulos: ei, não fosse vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós e os nomeei para que desse frutos, e esse fruto seja permanente. Não é o que você fez, é o entendimento em quem nós estamos e quem habita dentro de nós. E dentro de nós, gente, dentro de todos nós que nascemos de novo, muitas vezes na igreja pentecostal nós temos essa coisa: é o Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, não é batizado no Espírito Santo, tem poder, fala em línguas, tudo, sabe, jeito humano de se manifestar. Todos que, a palavra que nós temos de Efésios diz que todos que receberam a mensagem do Evangelho, creram, receberam o selo do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Não aceite ninguém te subjugar com um falso poder. Eu sou poderoso, eu oro em línguas, eu sapateio, eu profetizo. Tudo isso é apenas algo a mais que nós temos direito, mas não nos faz superior a ninguém. Todos que aceitaram a Cristo têm o Espírito Santo dentro de si. Não existe crente super, não existe super crente, existe natureza transformada. Não existe isso: não, agora o cara é um pregador, o cara é um cantor, o cara é aquilo, o cara profetiza. Tudo isso é igual. Agora a grande diferença e o perigo está justamente nisso. Qual a motivação que se faz? Então eu quero concluir a minha fala lembrando que tudo é a graça, mas eu preciso de dar um alerta para todos nós: é a graça. Gente, a maior compreensão da nossa vida, não tenho certeza que uma das coisas que me faz mais me derramar na presença de Deus é quando e de verdade, eu sou bem sincero, tem hora que a gente é besta, tem hora que a gente se sente, sabe, a gente esquece que tudo que nós temos na nossa vida é um presente de Deus, uma graça de Deus. Tem hora que a gente esquece disso, mas quando o impacto do Espírito Santo vem no meu coração, essa lembrança: o Senhor me alcançou, eu era um miserável, um pecador, e Ele me transformou no santo. Quando eu consigo ter esse entendimento, igreja, isso me derrama a entender: poxa vida, Deus, se não for o Senhor na minha vida, Senhor, se não for o Senhor na minha casa, na minha família, se não for o Senhor no meu ministério, se não for o Senhor no meu dia a dia, se não for a misericórdia do Senhor na minha vida, gente. E sabe que nós como igreja, nós temos que ressaltar a todo tempo essa lembrança: tudo é a graça de Deus na nossa vida, é o favor imerecido.
E essa graça, esse impacto da graça deve nos levar e nos mover à motivação correta. E esse é o alerta. Esse alerta, eu não posso deixar de falar essa verdade. Existe uma situação de insegurança. Existe uma situação que nós precisamos olhar para dentro de nós. O falso professo. Isso é perigoso, isso é denunciado, a Bíblia denuncia, e isso é perigoso, é isso que o inimigo tem tentado colocar e nos seduzir. Falso professo. Quando nós vemos no Sermão da Montanha, Jesus Cristo está falando, primeiro ele fala dos falsos profetas, mas existe uma denúncia muito maior, muito mais perigosa, dos falsos professos, que fala uma coisa, mas a prática é completamente diferente daquilo. Esse evangelho que sim nos transforma, causa um impacto na nossa vida, muda sim nossa mente, nosso comportamento e a nossa motivação. A motivação é a partir de Deus, nunca mais é a partir de mim. Não é simplesmente o falar e o declarar. E aí, quando nós vemos lá em Mateus capítulo 7, Jesus Cristo fala: nem todos que diz Senhor, Senhor, serão salvos. Sabe, igreja do Senhor, olha para mim. Às vezes, eu olhando para esse texto, eu penso, às vezes as pessoas que são mais silenciosas pode ser as que estão mais cheias de Deus do que aquelas que estão falando o tempo todo. Às vezes vocês me vê aqui falando, você vê pessoas cantando, você vê pessoas ministrando, você vê pessoas profetizando, fazendo um monte de coisa, mas no fundo pode ser lata vazia, por motivação completamente errada. Não é pela essência. Às vezes se calar é uma manifestação de que a natureza de Deus está dentro de mim. Às vezes, porque Deus não nos chama para fazer, Ele chama para ser. É ser. Eu sou filho de Deus, e a minha essência, ela se mostra quando alguém tira o microfone de mim. A minha essência se mostra quando eu saio dessa porta e vou para lá, para minha casa. A essência se mostra quando eu não tenho uma plataforma para me mostrar. Aí mostra quem verdadeiramente eu sou. Mas a sedução que Satanás tem colocado é a sedução do fazer, é a sedução do aparecer, é a sedução do orgulho, que é a queda, que é o lugar da queda. O que tirou o homem do jardim? O orgulho. O que faz o homem cair? O orgulho. E o que Satanás quer nos propor? Orgulho. E às vezes nós aceitamos as propostas deles. Se render, se prostrarem e adorares, terei tudo. E às vezes nós acreditamos que Deus propõe isso. Deus não propõe isso. Quem propõe isso é Satanás. A proposta de Deus é: eu entendi o amor, eu me rendi. A proposta de Satanás é: eu me rendo, eu vou ter tudo. E nós devemos entender que essa nossa natureza deve nos levar a escuta, o amor me amou, eu sou suficiente nesse amor. Olhamos para essa verdade dentro de nós, dentro do nosso coração, e tenham entendimento que há uma promessa de Deus, que Deus fez através do profeta Jeremias, que se cumpriu através de Jesus Cristo, e através da descida do Espírito Santo, do selo que está dentro de nós, que foi confirmada na carta aos Hebreus, Jeremias 31, 33. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E Paulo completa: vós sois nação santa, propriedade adquirida de Deus. Ei, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Esse sangue que está dentro de nós, Deus não nos olha a partir do que nós fazemos, mas também não nos olha a partir do nosso pecado. Ele nos olha a partir do sangue de Jesus, que foi derramado por nós, e dentro disso nós nascemos para ser santo e para nos tornar santo.
Quero chamar o Ministério do Louvor para vir aqui. O amor de Deus em nós, isso deve ser o nosso tudo. O que deve mover a tudo na nossa vida, igreja do Senhor. É esse amor de Deus. Portanto, estejamos arraigados e fundamentados nesse amor, no amor de Deus. Como o profeta Oséias profetizou no seu livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, salvo engano. É isso aí. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o apóstolo Pedro fala que toda a revelação da natureza de Deus na nossa vida está em nós seguirmos em conhecer a Deus. E eu preciso terminar com essa fala para todos nós. Eu acredito sinceramente que se você entregou a sua vida para Cristo, o Espírito Santo está dentro de você. Eu acredito que a vontade dele é se manifestar através da sua vida, mas essa manifestação se dá não a partir do entendimento de que você tem o Espírito Santo. Olha aqui para mim, não é. Eu estou afirmando, se você, a Bíblia, eu não estou afirmando, a Bíblia afirma, se você creu na mensagem do Evangelho, você tem o Espírito Santo. E eu acredito, a despeito do que você faz, a despeito daquilo que muitas vezes é reprovável, eu acredito que o Espírito Santo está dentro de você. Mas eu também acredito que a verdade da manifestação desse Espírito Santo não é o fato de você ter ele, é a verdade quanto ele tem de você. Será que o Espírito Santo tem a sua vida? Será que você tem entregue todo o seu ser a essa obra do Espírito Santo? Ou simplesmente talvez você entendeu que você é pecador, entregou sua vida para ele, mas não entrega os seus pensamentos? Talvez ainda, como o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, deixa eu ver aqui, segunda carta aos Coríntios, vou pegar a Bíblia, capítulo 10, que é onde o apóstolo Paulo fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Capítulo 10, versículo 4: as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruindo raciocínios falaciosos, ou em algumas versões, sofismas, pensamentos. Sabe, eu acho que é assim. Você consegue entender que nós estamos vivendo o Evangelho que muitas vezes é a partir de mim? Eu acho que é assim. Eu acho que Deus me aceita assim. Eu acho que a igreja é assim. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que se não for assim eu não quero. Esse Evangelho mata, acabou. Eu não tenho mais pensamento. Ei, eu não tenho mais vontade. Eu não tenho mais desejo. Esse Evangelho, essa nova natureza me faz aquilo que amanhã eu vou gravar um vídeo sobre isso. Esse Deus que me ama, por me amar, Ele mata meus sonhos. Porque agora não é mais o que eu sonho, é o sonho de Deus sobre a minha vida que importa. Não é o que eu quero, é o que Ele quer para mim que importa. Não é minha vontade, é a vontade dEle que importa. É a única possibilidade que eu tenho de vivenciar isso, é mergulhar e entregar completamente a minha vida a Ele, buscando ao Senhor todos os dias. Se coloque de pé, por favor. Feche seus olhos por um instante. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Efésios 3,15 diz: do qual toda a família no céu toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura
a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em mim, que opera em você. O Espírito Santo tem o poder para operar em nossas vidas. Mergulhe a sua vida no Espírito Santo. Esteja completamente submerso. A ordem de Deus para nós é: esteja submerso no Espírito Santo, na nova natureza que está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Deus, nós te exaltamos, te glorificamos, Pai. Clamamos pela tua presença nos nossos corações, Pai. O Senhor conhece cada vida que o Senhor escolheu para estar aqui nesta noite, Senhor. E a tua palavra nesta noite diz que dentro de nós há uma nova natureza. Pai, manifesta no nosso coração esse entendimento. Somos os seus filhos. Que nenhuma palavra contrária a isso possa achar lugar na nossa mente, no nosso coração. Que possamos ter convicção que o Senhor nos chama para ser apenas seus filhos. Pai, o Senhor conhece cada vida, conhece os nossos corações. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória. A Ti, Senhor, todo louvor. Nós cremos, Pai, na Sua promessa. Nós cremos na aliança. Nós cremos que dentro de nós o Senhor já implantou esse desejo. O Senhor já implantou a Tua palavra. Nós não fazemos mais por uma lei, por uma obediência, mas fazemos porque o Senhor está dentro de nós. O Senhor nos move a nova natureza. Somos o Teu povo, povo santo, que busca a santidade do Senhor, Pai. Que o Senhor trate vidas desta noite, Pai. Corações que possam ter um entendimento errado, que possa não ter compreendido a Tua palavra, que o Senhor possa ministrar no coração, que essa vida possa entender que ela é amada, que ela é querida, que o Senhor ama. Que o Senhor ama. Adoremos ao Senhor. Adore ao Senhor e deixe o